Aí a gente se pergunta como confiar nesse tempo, quando a gente olha para um lado e para o outro e vê muita dificuldade, né? Muitos problemas acontecendo, muita coisa que a gente não está entendendo na realidade, e a verdade é essa, a gente não está entendendo o que fazer enquanto aguardamos o tempo de Deus se cumprir em nossa vida. E no vídeo de hoje eu quero estar trazendo alguns exemplos de personagens bíblicos que passaram por situações adversas, cada um passando o seu processo no seu tempo, mas o que cada um tinha em comum era exatamente o aguardar o tempo de Deus se cumprir em suas vidas. Um pouquinho do meu testemunho de como eu também passei por uma situação dessa, e esse período inteiro aí de espera por um esposo assim de Deus para minha vida foi realmente difícil, mas eu vou te contar o que aconteceu, o que eu fiz durante esse tempo de espera, né? Onde eu precisei realmente confiar nesse tempo de Deus, no trabalhar dele. E também vou trazer algumas dicas práticas, né, do que você pode fazer durante esse tempo de espera. Então fica comigo aqui até o final, que eu acredito que esse vídeo vai te ajudar muito, você que está passando aí por esse processo, que está aí com essa dúvida, né, nesse tempo aí de espera para o cumprimento do tempo de Deus na tua vida. Se você é novo por aqui, está caindo por aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo a esse canal. E toda semana tem por aqui conteúdo cristão para te ajudar nesse crescimento espiritual, a estar mais perto de Deus, a estar aí em conexão com o Senhor, para que a tua vida glorifique a Deus em todas as áreas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like aí, compartilha aí também com teus amigos, manda para o povo da família, porque eu acredito que tem muita gente por aí passando pelo processo de aguardar o tempo de Deus, das promessas de Deus se cumprir na vida de cada um. Aproveita e já se inscreve também aqui no canal, aciona o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que vai estar rolando por aqui. Então vamos lá para o vídeo. Esperar o tempo de Deus realmente é muito desafiador e eu concordo com isso. Já passei algumas situações na vida, né? Onde realmente eu precisei confiar nesse tempo de Deus para que as coisas acontecessem exatamente do jeito que Deus tinha determinado, né, para minha vida. Então, na hora que a gente está passando, fica realmente um pouco complicado da gente saber, da gente entender. Mas quando a gente está servindo a Deus, o que a gente quer é agradar a Ele, fazer a vontade dEle e busca a melhor forma possível que a gente possa realmente estar na presença de Deus e querer esperar aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida. Mas é exatamente aí, no meio da turbulência, no meio dessa complicação toda, que a gente precisa confiar e saber que Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Como está escrito lá em Jeremias 29:11, Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, então pensamentos de paz, né, para trazer no final o bem que a gente está esperando. Então a gente precisa confiar nesse Deus, que Ele não erra, que Ele não muda e que Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Quando a gente para, né, para analisar a palavra de Deus, a gente vai ver vários personagens, né, que foram pessoas reais, que passaram também por situações de espera e que tiveram muitos desafios no seu trajeto, né, nessa caminhada, mas que no final eles viram, né, as bênçãos de Deus e o propósito de Deus naquela situação ali para a vida de cada um. Mas eu destaquei alguns que eu acho bem interessante. A gente pode ver o tempo ali da trajetória na vida de José. E aí José, quando começou a ter aqueles sonhos, né, que Deus estava dando a ele passou por todo aquele processo e durante 13 anos ele realmente não, provavelmente ele não entendeu o que ele estava passando ali naquelas circunstâncias, mas ele escolheu confiar em Deus e ele foi vivendo aquelas situações todas
e foi agindo da melhor forma possível que ele poderia. Até ele chegar naquele dia especial, o dia que Deus tinha determinado. José passou por tudo aquilo, enfrentou a inveja dos irmãos dele, mas todo aquele processo que ele enfrentou ali, que era coisa para destruir ele, Deus transformou em bênçãos. E ele atingiu, né, chegou no objetivo final, onde Deus queria, que era ser o governador do Egito para poder preservar a vida de toda a família ali, né, que iria vir posteriormente a surgir a nação de Israel. Outro personagem bíblico também que passou por uma situação também de muito tempo de espera foi Ana, né, a mãe do profeta Samuel. Quando a gente vai ler a história de Ana, a gente não vê Ana reclamando da vida, né, questionando nada. A Bíblia não relata, mas a gente vê uma mulher que estava ali aguardando, né, queria ter um filho. Deus tinha fechado a madre dela porque Deus tinha um propósito maior para a vida dela. Só que na hora do processo ela não estava entendendo, né? Passou por muita coisa. A Penina ficava, vamos dizer assim, tirando onda com a cara dela porque tinha filho e Ana não tinha. Elcana amava demais a Ana, né? Mas Ana queria muito ter um filho, só que Deus tinha estabelecido um tempo determinado para poder dar esse filho a ela. E aí, quando chegou o tempo, né, que na situação que ela se encontrava, ela disse a Deus que se ele desse esse filho, ela daria a ele, para ele servir a Deus toda a sua vida, e era isso que Deus precisava, porque Deus precisava de uma pessoa que realmente iria assumir um lugar muito especial para o povo de Israel. Ana passou o processo de espera e realmente foi difícil, né, para tudo que ela passou, mas existia um propósito maior de Deus para esse tempo de espera que ela estava tendo que viver naquele momento. Mas no final, né, Deus abençoou ela tremendamente, dando mais filhos a ela, e o propósito de Deus foi cumprido, né, foi estabelecido. Outro exemplo também, gente, é o de Abraão, né? A gente também sabe que Abraão aguardou ali pelo filho, o filho da promessa de Deus, né? Que foi Isaac, 25 anos. A gente sabe que ele teve outro filho, mas o filho da promessa mesmo, que Deus tinha feito a ele, foram após 25 anos de espera. E ali naquele processo de Abraão, foram muitas coisas que aconteceram na vida dele, né? Foram muitas atitudes de fé que ele tomou, enfrentou muitas guerras e Deus sempre deu vitória a ele. E no final de tudo, Deus cumpriu a promessa. Aí foi uma bênção e o propósito de Deus também foi estabelecido na vida de Abraão. Para finalizar aqui esses exemplos, Zacarias e Isabel, né, aquele casal que foram os pais de João Batista, e também um propósito tremendo que Deus tinha para a vida deles, deixou eles também sem ter filhos até uma idade avançada, e lá na frente Deus cumpriu, né, essa promessa. E Deus, quando veio falar, o anjo veio falar ali com Zacarias, ele disse que a oração dele tinha sido ouvida. Ele não estava fazendo aquela oração ali naquele momento, né? Ele estava ali ministrando diante de Deus, mas com certeza ele tinha feito já essa oração há muito mais tempo, quando eles eram novos, né? E com certeza, mas ali naquele momento foi o tempo de Deus chegar na vida deles para que ela engravidasse e pudesse ter aquele filho, né, que foi o precursor de Jesus Cristo. Então, com tudo isso aí a gente vê como Deus ele tem um propósito maior que a gente não enxerga. A gente não consegue enxergar na hora que a gente está passando o processo. A gente não consegue enxergar. Né? Deus fala com a gente, Deus revela coisas, mas Deus ele não mostra tudo de uma vez. Então, nós temos simplesmente só que confiar. Então, é por isso que nós precisamos estar sempre meditando também na palavra de Deus, para poder a gente ter essa confiança, a gente saber que, porque Deus ele não muda, ele é o mesmo, e a gente saber que tudo isso aí que ficou para exemplo, né, para a nossa vida, a gente vê o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a fidelidade de Deus. Então, esse Deus ele não muda, e nós podemos confiar, né, do caráter de Deus. Eu quero ler um texto que fala aqui sobre a vida de Paulo. Eu quero ler aqui Atos 22, do 17 ao 21. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa,
saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. E aí a gente voltando um pouquinho aqui em Atos capítulo 9, no versículo 29, diz assim: falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Nesse texto aqui, a gente vê lá no 22, né, onde eu li, Paulo, ele dizendo ali a Jesus, né? Ele tava dando, na realidade, ele estava fazendo uma defesa dele naquele momento, e aí ele relatou o que tinha acontecido aqui nessa situação, né? Quando ele voltou ali para Jerusalém, depois da conversão dele, que ficou um tempo lá com os irmãos, e depois ele voltou para Jerusalém, de Damasco. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar o evangelho e tal, começou a falar de Jesus. E as pessoas, né, os judeus não aceitavam. E aí ele está relatando aqui, na defesa, dizendo que Deus disse a ele que era para ele sair de lá de Jerusalém imediatamente, porque os judeus eles não iriam aceitar o que Paulo iria estar trazendo com relação ao testemunho de Jesus. E Paulo foi dizer a Jesus, é como se ele tivesse assim: não, Senhor, mas esse povo aqui, ele me conhece, ele sabe que eu sou uma pessoa que eu estudei aqui com o melhor mestre, né? O melhor dos rabinos, que foi Gamaliel. Então, era tipo a melhor escola na época, né? E aí eles sabem da minha procedência, eles sabem que eu entendo tudo da lei, que eu, né? Que aí foi o que ele estava dizendo aqui. Então, eu estava lá, eu estava consentindo, ele sabia que eu estava fazendo perseguição e tal. Mas Deus disse a ele: ó, não, sai daí depressa, sai, vai embora, porque eu vou te enviar para longe, eu vou te enviar para os gentios. Então, Paulo, ele não estava entendendo ali no momento, né, após a conversão dele e tal, o que era que realmente Deus estava querendo. Ele estava achando que Deus ia se utilizar dele como um instrumento para entrar ali com salvação com relação aos judeus, né? Porque ele era judeu e ele queria que o povo dele aceitasse, né? Acreditasse que Jesus era o Messias prometido, que estava vindo ali, que estava se cumprindo toda aquela escritura. E Paulo achava que Deus ia se utilizar dele para trazer os judeus para Cristo, né? E aí ele não entendeu muito aquela situação, mas foi necessário ele sair de cena naquele momento. E ele passou um tempo, né, lá em Tarso, para onde os irmãos mandaram ele de volta, né, para casa. Não, vai para casa, fica lá. E depois vamos ver como é que esse negócio vai ficar. E aí Paulo foi e passou um tempo, né, e diz que ele ficou lá durante 7 anos. E foi necessário ele passar por esse tempo de espera, aonde Deus tratou com ele ali, né, em muitas coisas, e ali ele entendeu e realmente aceitou o que Deus tinha para a vida dele, porque a menos que ele morresse para ele mesmo, né, não tinha como ele ser um servo de Deus, porque ele ia estar sendo enviado para os gentios. Então, se fosse ali para os judeus, talvez para ele fosse fácil, né, pregar o evangelho para os judeus e tal, porque os judeus conheciam a procedência dele, sabia que ele era um estudioso, entendia tudo da lei, né, com relação à lei judaica, as coisas as palavras lá de Moisés e tal. Então ele era bem entendido nisso tudo aí. E para ele, né, com certeza iria ser muito fácil ele convencer os judeus de aceitar Jesus, porque eles conheciam as profecias, né? E os gentios não conheciam nada disso. Os gentios eram pessoas totalmente dispersas com relação à nação de Israel, né? Era um povo que não conhecia nada da lei mosaica, nada. E aí Paulo estava sendo enviado para esse povo. Então ele realmente ia ter que morrer para ele mesmo, né? Para poder
ir para os gentios e levar Cristo ali para aquele povo. E aí, naquele momento, né, aí Paulo aceitou tudo aquilo, e quando ele começou a dizer aí, Senhor, para onde o Senhor quiser, para qualquer coisa que o Senhor mandar eu ir, para qualquer lugar, pode me enviar que eu irei, né? E aí foi quando Deus mandou Barnabé, né, ir buscar ele ali. Barnabé foi procurar ele em Tarso e trouxe ele para Antioquia, que era uma igreja de gentios. E aí a gente vai ver isso em Atos capítulo 11, versículo 25, diz assim: Então Barnabé foi até a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, Paulo, ele deu início ao ministério dele, né, depois desse período que ele passou de tratamento, período de espera, né? E quando ele veio, o propósito de Deus foi cumprido na vida dele de uma forma extraordinária. Dito isso, eu quero agora relatar um pouco para vocês do meu testemunho com relação também a esse processo de espera, né? Do tempo de Deus para a minha vida. Eu me voltei com 20 anos para a presença de Deus, né? Começou um grande processo aí na minha vida. Muitas coisas, lógico que na época, no momento, eu não entendia. Nesse período que eu estava afastada, né, eu conheci uma pessoa, tive um relacionamento, e foi dele que eu tive meus 2 filhos, né, os mais velhos. Então, quando eu completei 23 anos, eu estava gestante, e estava gestante ainda de 7 meses do meu segundo filho. Eu me separei de vez do pai deles, e aí foi que começou o processo na minha vida, né, o processo de espera. Então, gente, esse processo da minha vida, ele durou de 23 anos de idade até os 30 anos de idade, que foi quando eu conheci, né, a pessoa que hoje eu sou casada com ele. E foi muito desafiador, gente. Eu era mãe, né, solteira, morava na casa da minha mãe, com minha irmã e meu padrasto. E, gente, foi muito difícil, foi um período muito desafiador. E eu confesso que eu passei muitos momentos em que eu achava que eu não ia conseguir continuar, né, essa jornada. Mas o que aconteceu nesse período é que eu trabalhava fora, né, e eu me dediquei completamente à obra de Deus, né? Eu me envolvi no máximo que eu podia na igreja onde eu fazia parte, né, na denominação onde eu estava na época. E ali eu tentei, eu disse, não, eu não vou, eu tinha muito medo de ficar, né, com uma pessoa, com outra, e pensava muito nos meus filhos. Eu achava isso uma vergonha, eu não queria de jeito nenhum. E eu queria assim, eu dizia assim, Deus, eu só quero ter uma pessoa na minha vida quando seja a pessoa certa que eu vou namorar, noivar e casar. Então, eu já era mãe de 2 filhos, mas não importa, eu queria namorar, noivar e casar. E era isso que eu dizia a Deus. E aí, gente, foram 9 anos de espera. E não foi fácil, foi realmente muito desafiador, muito desafiador. Mas eu ocupava o meu tempo, a maior parte possível. Eu não estava trabalhando, né? Que estava em casa, né, tinha o tempo com os meus filhos. E também eu me dediquei muito a estar ocupada na igreja. Eu desenvolvi várias habilidades. Comecei a participar da campanha evangelizadora, comecei a participar da escola bíblica, e aí depois eu cheguei a ser também professora da escola bíblica. Depois saí da função de professora e fui para a função de secretária da escola bíblica. E fiquei lá nesse cargo até quando eu saí de lá, dessa denominação, que fui para outra, onde meu esposo também já estava. Então, eu me envolvi o máximo, né, que eu pude, e me dediquei à obra de Deus, me dediquei a Deus. Quando eu largava do trabalho, tinha 2 dias na semana que eu ia à noite com as irmãs fazer visita nos lares, né? Era um grupo de irmãs que tinha de visita nos lares, e eu quis entrar nesse grupo e as irmãs deixaram. Eram irmãs, né? A mais nova que tinha nesse grupo era eu na época.
Mas valeu muito a pena, valeu muito a pena. Então, eu me envolvi, realmente, eu fazia parte do conjunto musical da igreja, era vice-maestrina também do conjunto musical, então eu estava envolvida, né? E foi muito bom esse período, foi um período de espera, eu estava passando por problemas, estava passando por dificuldades, estava passando por questionamentos, né? Momentos que às vezes eu realmente achava que eu não ia conseguir, mas Deus estava sempre ali me fortalecendo, né? Ouvindo sempre a palavra, lendo a palavra, me dedicando na obra de Deus, me envolvendo com as coisas de Deus. E aí foi, né? E foi tanto que quando meu filho completou 9 anos, o mais velho, né? O outro estava com 7 anos. E aí, no mês do meu aniversário, eu disse assim a Deus na oração, disse, Deus, me dá um presente especial esse ano, porque eu não estou aguentando mais essa situação. Gente, foi muito difícil, muito difícil. Eu sei que tem muita gente que passa por isso hoje em dia, né? Tem muitas pessoas que também são mães, né, solteiras. Mas o que eu digo é que quando a gente espera em Deus e a gente confia, né, no trabalhar dele para a nossa vida, ele nos honra e ele nos dá, ele coloca a pessoa na nossa vida, pessoa realmente que vai cuidar de nós, né? Então, o que eu digo é que se você você que está assistindo, estiver passando por esse processo, então encara o processo, né? Tenta fazer da tua melhor forma, mas busca Deus, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, que aí você vai ver que tudo vai dar certo. E no meio de toda controvérsia que você estiver vivendo, não importa, no final tudo vai dar certo, porque se Deus estiver na frente, tudo vai dar certo. Então, eu passei, né, esse processo, e aí eu disse isso a Deus, no mês do meu aniversário, que é julho, e naquele ano não foi muito interessante, porque eu completei ano na semana, durante a semana, nesse ano, e quando foi no domingo, no culto de domingo à noite, eu estava lá na igreja, né, e a campanha evangelizadora foi chamada para cantar um louvor lá. Eu não lembro se era um culto específico com relação ao tema de campanha evangelizadora, eu não lembro. Mas eu sei que os irmãos começaram a subir. E aí, de repente, quando eu olhei, tinha um irmão lá na frente, lá em cima do púlpito, com a camisa laranja. E eu olhei, aí eu olhei de novo e eu disse, gente, quem é aquele irmão que eu nunca vi? Gente, o irmão fazia parte da campanha evangelizadora, mas é exatamente nesse ponto que eu digo, eu acho que o meu olho ele estava fechado, porque como eu orava e dizia a Deus, Deus, eu não quero que ninguém se aproxime de mim, que não seja a pessoa que eu for namorar, noivar e casar, então eu acho que ficou uma venda assim no meu olho, quando eu lembro, né, da conversão de Paulo, que ele ficou ali 3 dias cegos, e que quando Ananias foi lá orar por ele, caíram dos olhos dele como que escamas, né? Eu penso assim, que tipo, quando Deus me mostrou, né, a pessoa que ele estava me dando, né, para ser meu esposo, eu acho que também foi isso que aconteceu comigo, assim, porque a pessoa, ele convivia lá na mesma igreja, né, que eu fazia parte, no mesmo ministério, participava de muitas coisas e eu nunca tinha prestado atenção. Eu nem lembrava de ter visto aquele irmão na igreja, né, na época. E foi muito engraçado, foi muito interessante. E esse negócio só foi aberto quando realmente Deus disse, pronto, é esse daí. Gente, foi muito interessante. E aí, nesse mesmo dia, quando acabou o culto, esse irmão veio falar comigo. Meu Deus, como Deus faz as coisas assim, e quando a gente para pensar, é muito lindo o trabalhar de Deus. E aí Deus, né, aquele irmão veio falar comigo, né, saudou com a paz do Senhor e tal, e me deu um versículo bíblico, eu quero deixar um versículo para tua meditação e tal. Eu sei que desse versículo, ele já me acompanhou até a casa da minha mãe, a gente foi conversando até lá. E aí, minha gente, depois dessa conversa, né, desse domingo, nós continuamos, né, indo para a igreja, para os cultos, e ele sempre ia me deixar em casa. E 4 meses depois, a gente já estava namorando.
E para resumir, para não ficar um negócio assim muito longo, com 1 ano e meio, entre 1 ano e meio, a gente namorou, noivou e casou. Então, lógico que quando Deus fazia essa promessa a mim, eu não é que eu não acreditava, eu acreditava que Deus tinha um poder para fazer. Eu só ficava imaginando, meu Deus, como é que vai ser isso? Como vai ser? Porque Deus me prometia que ele ia me honrar, que ia me dar um nome, porque era o sonho da minha vida, minha gente, ter um esposo e o meu nome ter o nome dele. Pode ser uma besteira? Pode, mas era o meu sonho, eu queria. Então, e Deus fazia essa promessa para mim, dizia a mim que ia me honrar, que ia me dar, né? Que ia me dar um nome, que eu ia sair da casa da minha mãe honrada e tal, para minha casa. Eu dizia, meu Deus, como é que pode que eu não tenho condições de nada, de nada. E Deus me fazia promessas que para mim era uma utopia, assim, no momento, né? Mas eu quero dizer a você que valeu a pena toda a espera, valeu a pena confiar, né, na promessa de Deus, valeu a pena me dedicar a esse Deus, valeu a pena tudo que eu passei, né? Porque foi tudo para aprendizado. Quando Deus permite a gente passar por situações, é para que a gente aprenda com aquelas situações, para depois, futuramente, a gente estar podendo ajudar outras pessoas que também estão passando pelas mesmas situações. Então, isso tudo foi muito desafiador. Não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil, mas no final de tudo, tudo terminou do jeito que Deus tinha determinado que ia acontecer. E, gente, eu casei, né, de traje de noiva, saí da casa da minha mãe, de carro, de vestido de noiva, né, eu casei no civil e no mesmo dia à noite eu casei na igreja. Deixa eu pegar aqui. Então, esse aqui, o meu álbum de casamento. Deixa eu mostrar aqui a vocês o meu álbum de casamento. O meu amor aí, que Deus me deu, né? Então, quando Deus nos dá, Ele só dá o melhor. E olha aqui. E aí eu saí da casa da minha mãe assim, vestida de noiva, com direito a buquê e tudo mais. Porque Deus é assim, minha gente. Quando Ele promete, Ele cumpre. Olha aqui, com meu pai. Então, ó, de noiva, gente. Então, para mim, quando Deus prometeu tudo isso, para mim, gente, era realmente impossível, impossível. Mas a única coisa que eu tive que fazer foi confiar e esperar, né? E mais chegou o dia do tempo de Deus se cumprir na minha vida e foi uma maravilha. Gente, tive até direito à lua de mel. Viajei com meu marido. Não tinha condições de nada, mas Deus providenciou tudo e foi tudo muito lindo, muito tremendo, né? Para a glória de Deus. Então, minha gente, esse testemunho que eu queria trazer aqui, só um pedacinho, né? Foi bem resumido, porque realmente foram muitas coisas que aconteceram nos 9 anos que eu passei de espera. Mas o que eu quero dizer com isso é que vale a pena confiar no tempo de Deus para a nossa vida. Então, mesmo que a gente não esteja entendendo no momento, confia. Você não está entendendo por onde você está passando? Confia. Espera, continua orando, continua buscando e continua caminhando, que no final tudo vai dar certo. Aí, esse período todo, né? O aprendizado que eu tive em tudo isso foi obediência, né? Eu tive que obedecer a Deus, né? Perseverança, eu tive que perseverar naquilo que eu estava querendo, aguardando, ouvindo o que Deus estava me falando, e eu perseverei naquilo ali, confiei, né? E em ver que realmente Deus é um Deus que, do mesmo jeito que Ele cumpriu na vida de todos aqueles personagens da Bíblia, Ele também fez na minha vida. E não, gente, quando a gente está passando pelos processos, pelas situações difíceis, a gente não vai morrer. Não vai morrer. Quando a gente está passando lá pelos desertos da vida, de prova, de luta, de sofrimento, não vai morrer. Mas Deus está sustentando cada um de nós. Então, Deus, Ele está
cuidando de você, e no momento certo as coisas vão ficar claras, né? Tudo vai mudar. Do dia para a noite muda, minha gente. Quando chega o tempo de Deus agir, é da noite para o dia. Não tem esse negócio de demora, não tem ninguém que impeça, não tem nada que atrapalhe. Quando Deus chega, olha, é até aqui, tá bom, pronto, acabou-se, a partir de amanhã já é uma nova vida, uma nova história. E é exatamente assim que Deus faz. Aprender a ter mais empatia, aprender a servir mais as pessoas, aprender a ser mais compreensível também com as pessoas, porque tudo que Deus permite a gente passar tem um aprendizado para a nossa vida. E algumas dicas práticas, né, para você que está aí passando por esse processo de espera. Não vai ficar esperando, reclamando, murmurando, achando as coisas ruins, porque isso, porque aquilo. Não, minha gente. Foca em desenvolver habilidades, né? Vai atrás, te envolve aí na tua igreja, onde você faz parte, se voluntaria aí para fazer alguma coisa, mas te envolve com a obra de Deus, te ocupa, né? Ocupa a mente aí, mas não vai ficar reclamando da vida, porque reclamar não vai adiantar nada, nada vai mudar e ninguém vai poder fazer nada por você. Então, vai aí, porque é Deus que vai estar agindo aí, tá bom? Outra coisa é também cultivar relacionamentos. Nesse período de espera aí, você também pode praticar a escuta ativa, né? Pode demonstrar interesse pelas pessoas. Quando você estiver conversando com alguém, preste atenção no que aquela pessoa está falando. Às vezes a pessoa está passando por alguma coisa e só quer que alguém escute ela, né? Então, procura desenvolver, né, esses tipos de relacionamento, de ouvir pessoas. Evita interrupções na conversa para que ela sinta que você realmente está ali, né, disposto a ouvir o que ela tem para falar. Investe tempo também nos seus relacionamentos. Participa aí de eventos sociais, de encontros, se envolve aí com as pessoas, né, para conhecer pessoas novas. Mantenha aí contato regular com teus amigos, com a tua família. Então, nesse período aí que eu passei, como eu falei, né, na campanha evangelizadora, a gente fazia reuniões com relação a cultos de missões. Então, tava uma coisa ali bem ativa mesmo. Tinha cultos na praça, eu estava lá também, nos cultos da praça. Na EBD, né, eu organizava a confraternização de fim de ano, arrumava um lugar onde a gente ia se reunir com o pessoal e o pessoal levava seus familiares e era uma coisa muito especial. Nessa questão aí de relacionamento, desenvolve a empatia, tenta entender aí a perspectiva das pessoas, mesmo que seja diferente da tua perspectiva, né, da tua forma de olhar, mas oferecer apoio, né, emocional, porque tem tanta gente passando por tanta coisa hoje em dia e a gente, né, só de dar uma palavra de conforto, estar ali junto, dar um abraço, já ajuda bastante a pessoa. Expressar também a gratidão por gestos, né, grandes ou pequenos, quando alguém faz alguma coisa por você. Conhecer também o valor das pessoas ali em sua vida e expressar isso de maneira sincera. Procura também servir, né, aos outros. Você está numa comunidade, procura ver a necessidade, o que é que está ali à tua volta, onde é que você pode atuar, como você pode ajudar da melhor forma possível. Sempre tem alguém precisando de uma ajuda. Então, tudo isso são habilidades que a gente pode desenvolver para a gente estar ocupado, né, fazendo algo para Deus, colocando a nossa vida à disposição da obra de Deus, porque Jesus mesmo disse, né, que ele não veio para aqui para ser servido, ele veio para servir. E nós também temos que seguir o exemplo dele, e nós também estamos aqui para servir as pessoas. Nessa jornada da nossa vida, muitas vezes a gente está aí, a gente se encontra nesse momento aí de espera, e é nesse momento onde o futuro parece incerto, onde as respostas não estão tão claras assim. É nesses momentos onde a promessa da esperança, né, ela emerge, uma promessa que está ali ancorada na fé e na confiança em algo maior. A fé, minha gente, ela não nos conecta apenas a algo divino, ela nos conecta também à esperança. Ela nos lembra também que nas tempestades da nossa vida, né, vai ter uma luz que vai brilhar além do horizonte, vai ter uma luzinha lá no fim do túnel. Então nada está perdido. E aí saiba que a esperança, né, encontrada na fé, ela é
como um farol que guia o nosso caminho. Mesmo quando as águas estão muito turbulentas, a esperança que nos sustenta, né, minha gente, nesse momento aí de espera, nos dando a força necessária para a gente persistir. A promessa da esperança, minha gente, é uma dádiva divina. Uma certeza de que mesmo nas estações mais difíceis da nossa vida, há um propósito. E cada espera tem o seu próprio tempo perfeito. Conta aí nos comentários se você já passou por uma experiência dessa, por um tempo de espera, né? Nesse nível de realmente colocar a confiança e saber que é algo que só Deus que podia fazer e fez. Ou se você também está ainda no processo aí, né? De espera, aguardando aí que você possa colocar em prática essas dicas que eu estou passando aqui nesse vídeo. Que a tua fé possa aumentar um pouco mais com o testemunho da minha vida que eu trouxe aqui para você, e que você leia mais a palavra de Deus, porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, a nossa fé, ela cresce, porque a gente vê como Deus age na vida, né? Como Deus agiu na vida de todas aquelas pessoas, e Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Que a tua jornada seja preenchida com a esperança que só a fé pode oferecer. Lembre-se que a promessa da esperança é eterna, nos guiando com confiança enquanto nós estamos aguardando nos braços da fé. Muito obrigada por assistir até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.